abrir a nossa Bíblia em Êxodo, capítulo 21. Um texto que fala de um coração benevolente. Sobre isso que nós vamos falar hoje. Um coração benevolente, cultivando um coração benevolente. É isso que esta lei de hoje vai nos ensinar a perceber. Êxodo 21, versículos de 1 a 6. Vamos estudar uma lei nova, na verdade algumas, porque são vários mandamentos aí neste capítulo inteiro que nós vamos estudar sobre escravidão. A Bíblia diz: são estas as leis que você proclamará ao povo. Se você comprar um escravo hebreu, preste atenção no termo hebreu, ele o servirá por 6 anos, mas no 7º ano será liberto, sem precisar pagar nada. Se chegou solteiro, o solteiro receberá liberdade. Mas se chegou casado, sua mulher irá com ele. Se o seu senhor lhe tiver dado uma mulher, e essa lhe tiver dado filhos ou filhas, a mulher e os filhos pertencerão ao senhor. Somente o homem sairá livre. Se, porém, o escravo declarar: eu amo o meu senhor, a minha mulher e os meus filhos, e não quero sair livre, o seu senhor o levará perante os juízes. A palavra juízes aí usa um termo interessante, a palavra Elohim, usada para Deus, em alguns momentos, e para deuses também daquela época. A ideia aí é dos juízes amando de Deus, por isso que o termo é traduzido como juízes. Terá que levá-lo à porta ou à lateral da porta e furar a sua orelha. Assim ele será seu escravo por toda a vida, e o motivo é simples. Muitas vezes o escravo chegava à casa do seu senhor, solteiro, e o senhor lhe dava a autorização para se casar com uma das suas servas. Mas depois, se ele quisesse ir embora, vencendo o seu prazo de escravidão, ele não poderia levar a esposa que era serva da casa. Então ele teria que trabalhar para pagar por ela, ou então decidir ficar naquela casa até o fim da sua vida. O que era muito comum naquela época, e daqui a pouquinho você vai entender por quê. Vamos orar primeiro? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra que ouvimos aqui, que possamos tirar das leis, dos mandamentos, o Teu Espírito benevolente, para que possamos entender o que essas leis têm o que ver conosco, o que elas nos ensinam, o que elas trazem para a nossa realidade espiritual em pleno século 21, numa era pós-moderna. Abençoes Tua palavra lida e que será explicada neste tempo, aplicada à nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bem, você tem um coração benevolente? Se tem, vai poder melhorar esse negócio hoje aí. A ideia é essa, né? Melhorar um pouquinho esse coração. Nós vamos tentar aqui gerar um pouco mais de benevolência em sua atividade diária. Tudo bem? Aprendendo isso com Deus. É interessante que o ato de furar a orelha teria de ser feito contra a obreira da porta da casa do Senhor. Interessante esse negócio, porque naquela época, né, o costume era esse. Se você tivesse um escravo, e esse escravo decidisse ficar com você para sempre, você então teria que levá-lo lá à porta da sua casa, pegar lá a porta da casa, encostar lá a orelha do camarada na porta da casa e bater o furador. E aí ele recebia uma anilhazinha que marcava como propriedade. Esse era o caso do escravo que ficava para sempre, né? Aí você diz assim: nossa, mas que negócio brutal, né? Ô, gente, nós estamos falando aí de 1445 a.C., 3.500 anos atrás. A nossa geração Nutella não está acostumada com esse tipo de coisa, não é verdade? Então, o negócio lá atrás era faca na caveira, o negócio era mais complicado, né? Os machos da época eram machos mesmo, não tinha esse negócio não. Eu botava a orelha lá, fura logo esse negócio e vamos embora, né? Tem um terreno para roçar, bora, fura logo isso aí, né? Hoje em dia, camarada, para poder fazer uma limpeza no dente, ele quer 4 anestesias. Faz parte, é a nossa geração, né? Faz parte da nossa geração. Esse rito de furar a orelha na porta tinha um sinal interessante, né? Tinha um sinal, porque ali
a porta da casa da pessoa simbolizava um ato social, porque haveria todo um compromisso com aquela família, um ato também religioso, ok? A partir do momento que o escravo tinha sua orelha furada, ele fazia parte daquela família. Então ele tinha que adotar as crenças daquela família, né? Esse ato de furar a orelha era uma propriedade para sempre, eterna a partir dali, né? Então ele teria que seguir os costumes daquela casa, por isso a porta da casa, que era um símbolo do ensinamento da casa, né? Um símbolo cultural do ensinamento da casa. Esse versículo é a única alusão da Bíblia a tratar da questão de marcação de escravos. Essa é a única coisa que a Bíblia fala sobre isso. Mas os escravos eram marcados naquela época. Eu dei uma pesquisada no código Hammurabi, por exemplo, que era o código dos babilônicos, e eu descobri que, por exemplo, Hammurabi, no seu artigo 226, vai dizer que os escravos na Babilônia tinham seus cabelos cortados de uma maneira diferente, peculiar. E também que um escravo rebelde tinha suas orelhas decepadas, lei 282. Se o cara fosse rebelde, perdia as orelhas. Estou falando para você que o negócio era tenso? O negócio naquela época era tenso, né? E ficamos perplexos, inclusive, com a ideia de que Deus não proibiu a escravidão. Muita gente se pergunta por quê. Inclusive, eu já recebi algumas perguntas assim, até por estudantes de direito, né? Que vão estudar direito e começam a ficar perplexos com algumas leis da Bíblia, porque eles analisam, o Fabinho está aqui advogado, né? Curso de direito, muitas vezes se analisa texto bíblico para entender origem de algumas leis e tudo mais. Estou correto, Fabinho? Isso mesmo, né? Então, existe essa questão de o camarada estuda lá e ele corre para cá, né? Minha ovelha e tal. Pastor, por que Deus não aboliu a escravatura, a escravidão? Por que Deus permitiu que isso continuasse? E muitos católicos depois vão lutar contra, os protestantes vão lutar contra, mas lá na Idade Média, esse negócio se estabeleceu com tanta força, até a religião, né, apoiou a escravidão. Os Estados Unidos, né, século XVII, século XVI, até pouco tempo atrás, né, se a gente parar para pensar, por que Deus não acabou com isso? Porque quantas pessoas usaram o texto bíblico, textos como esses aqui, para defenderem que a escravidão era algo permitido por Deus? Por que Deus não acabou com esse negócio de uma vez? Bem, existem motivos, queridos, e a gente vai entender isso também. Mas antes eu quero fazer uma introdução para você aqui, para você entender. Este termo escravidão, palavra ebed, ela tem outros dois termos no Velho Testamento, mas essa palavra é a principal. Figura por mais de 750 vezes, de Gênesis 9:25 até Malaquias 4:4. No Velho Testamento inteiro, essa palavra aparece. Escravidão, ou escravo, né, ou seus correlatos. Já no Novo Testamento, a palavra grega doulos é a palavra que mais aparece, 120 vezes, de Mateus 8:9 até Apocalipse 22:6. Ou seja, é um tema que está na Bíblia inteira, do começo ao final. Escravos são citados o tempo todo. E os textos mais claros, nós vamos estudar todos eles aqui, sobre escravidão, são esses que nós acabamos de mencionar aí, Êxodo 21, Levítico 25 e Deuteronômio 15. São leis específicas para Israel seguir no que diz respeito à escravidão. Que a escravidão tenha existido sob qualquer forma, apesar de algumas provisões humanitárias, isso mostra a baixa natureza espiritual dos povos antigos, com relação ao cuidado dos seus semelhantes. Isso está claro para nós não discutimos isso aqui, né? Os povos antigos eram, de fato, primitivos na fraternidade. E os bárbaros, nas suas multifacetas, mostram isso na história. As barbaridades, a palavra já vem daí, a coisa era terrível. Os povos primitivos eram duros, eram difíceis. Mas também precisamos entender a Bíblia num contexto em que ela está inserida.
inserida, né? Porque nós estamos num contexto extremamente pobre, de dificuldade para conseguir alimento, de povos nômades, povos que precisavam sair todo dia e saquear outras cidades em alguns momentos do ano, para que pudessem sobreviver no que diz respeito à comida. Não havia muita tecnologia, como conhecemos hoje os povos do Oriente Médio, com alta tecnologia, para que a comida possa nascer no deserto. Os moradores daquele centro mundial ali passavam fome. E nós temos histórias bíblicas, nós conhecemos histórias bíblicas, onde pessoas estavam querendo se alimentar de seres humanos, porque tinha acabado a comida, né? De gente falando assim, olha, vamos comer hoje, porque amanhã a gente vai morrer, né? Não tem esperança para nós, não tem comida. Então os saques eram comuns. E era comum você saquear uma outra cidade, vencê-la na guerra, por conta de alimento, isso era comum, e você trazer de lá os escravos para a sua nação. Alguns povos bárbaros deixavam os escravos para lá, para morrer de fome. E outros matavam todos. E aí você diz assim, mas Deus também fez isso. Deus ordenou matança de povos inteiros. Sim, é verdade. Mas por conta da propagação da idolatria. Foi só por conta disso. Você vê como é que Deus vê a idolatria. É para que aquele povo não se misturasse ao povo de Deus. E gerasse, porque você não pode pensar, todas as vezes que você for ler a Bíblia, você não pode pensar num contexto histórico restrito. Você tem que pensar na linha vermelha, conhecida linha vermelha, que perpassa, a Bíblia. Qual é a linha vermelha que perpassa a Bíblia? A linha redentiva, a linha de Cristo. Tudo o que acontece na Bíblia é por causa de Cristo. Deus chama um povo para trazer ao mundo o filho dele. E ele precisa cuidar da genealogia do filho, para que o filho nasça numa família fiel a Deus. Em alguns momentos, lá no Velho Testamento, Israel ataca outras nações. E esse ataque, se Israel trouxesse todos os povos idólatras para a sua comunidade, eles perderiam completamente a noção do Deus de Israel, por conta do politeísmo. E aí isso iria prejudicar a vinda de Cristo, atrasaria a vinda de Cristo. E sem essa idolatria, Israel já atrasou o processo por si mesmo, por se afastar dos princípios de Deus. Mas você percebe, durante toda a história de Israel, quase toda ela, principalmente os elementos históricos mais primitivos, Israel tendo problema com a idolatria, desde o bezerro de ouro até o cativeiro babilônico em 700 a.C. Então você tem um período assim considerável, de 1400 a.C. até 700 a.C., 700 anos em que Israel flerta com a idolatria. E Deus mandando matar as nações ao redor, não trazer ninguém, não poupar nada, nem os animais, porque os animais eram consagrados àqueles deuses. Justamente para preservar Israel da idolatria, para que o povo fosse santo suficientemente para poder trazer Jesus ao mundo. É um negócio complexo. E outro detalhe, para curar a idolatria de Israel, Deus levou Israel para 3 cativeiros. Ficou escravo de 3 nações diferentes, para poder aprender a não mais se dar aos deuses falsos, aos ídolos, que a Bíblia diz que por trás de todo ídolo há um demônio. Percebe? Então você vê que o próprio Israel pagou duramente com sofrimento por conta da sua idolatria. Então precisa começar a entender os porquês, né? E a gente começa a perceber aqui que há um derramar do amor de Deus sobre esse texto de Êxodo 21, mesmo que não pareça. Mas Deus aqui está regulamentando a escravidão. Na verdade, Deus está dando parâmetros para aquilo que já existia.
Deus não está criando a escravidão aqui, ela já existia. Ele está dizendo para o povo de Israel: olha, vocês vão agir diferente. Vocês não vão agir com a mesma impiedade que os outros povos agem. E podemos ver até a lei da marcação da orelha é uma bênção, porque naquela época os babilônios, por exemplo, marcavam os seus com ferro quente, igual marcava cavalo. E você tem uma tatuagem na perna de queimadura de 2 palmos, se colocar para escolher, eu falo: pode furar minha orelha aí, parceiro. Fura as 2, tranquilo. Quer marcar? Prefiro a orelha. Vamos lá na porta, pega o martelo para você, está maluco? Porque era assim que acontecia. Os babilônios cortavam o cabelo dos seus escravos de maneira diferente, para que visivelmente eles pudessem ser diferenciados. O negócio era bem complicado naquela época, né? Orelhas cortadas, se desrespeitasse, se desobedecesse. Imagina o que é isso. Aí vem Deus e diz assim: não, não, não. Leva lá na porta, coloca uma anilha. Fura a orelha lá e coloca uma anilha. Então até nisso você vê um atenuar, né, uma minimização do sofrimento do escravo. Escravidão naqueles tempos salvava muitas vidas, e é por isso que Deus permitiu. Como assim, pastor? Deus jamais aprovou a escravidão, jamais. Mas num contexto em que a comida era escassa, se ele a proibisse, muitos morreriam de fome. Essa é a verdade. Nós teríamos um problema social colossal no Velho Testamento se Deus proibisse a escravatura. O escravidão, né, era um aspecto profundamente arraigado naquela estrutura social e econômica do antigo Oriente Próximo e do mundo greco-romano. Em Israel havia muitas medidas protetivas que Deus deu aos escravos, mas ele não pôde abolir naquele momento, porque realmente, se abolisse, a situação ficaria caótica. Alguns escravos, quando não tinham mais condições de prover comida para suas famílias, se vendiam como escravos para que não morressem de fome. Outros tinham dívidas tão mastodônticas que eram obrigados a servir por 6 anos como escravos, justamente para que também não fossem presos. E a prisão daquela época, o cara não recebia comida. A família tinha que prover comida para o camarada na prisão. Então era um negócio difícil. Entre estar preso, se você não tivesse ninguém, e era uma realidade de muita gente naquela época, por mais que as famílias eram numerosas, o homem, a mulher do Oriente Médio, eles morriam muito cedo. Os órfãos eram uma realidade gritante por conta das guerras, das conquistas. Então, você ia para a guerra, você ganhava a guerra, mas gente morria. Você perdia, gente morria também. E os órfãos eram numerosos. Se você proibisse a escravidão, o camarada que tivesse uma condição mais ou menos, ele iria pensar 2 vezes em trazer uma criança para dentro de casa. Porque valeria a pena se ele trouxesse alguém para trabalhar. E o escravo vinha com essa missão. Ele vem para servir. Se você perceber, o contexto histórico mostra que Israel não usava o escravo para serviços pesados. Eles eram usados nos serviços da casa, na administração da casa. Para serviços braçais, o judeu costumava usar os filhos e até mesmo os contratados. Os escravos cuidavam de administração, como a gente pode ver também que acontecia no Egito. Os escravos lá cuidavam. José foi cuidar lá da casa de Potifar. Então percebemos que não era uma coisa tão ruim naquele tempo. O complicado é que você tinha que viver ali. Mas se você for pensar bem, a estrutura não é muito diferente de um caseiro, hoje em dia, que mora junto com o seu senhor e cuida da propriedade. Não é muito diferente de uma pessoa que trabalha como doméstica, que presta um serviço para limpar a casa do outro.
e que mora junto, uma governanta. O serviço de escravos em Israel era basicamente esse. Claro que tinha um ou outro que trabalhava de uma outra forma, sim, mas a cultura não era essa. Então nós percebemos que era uma espécie de emprego para quem não tinha condições de se sustentar. E aí por isso Deus regulamenta. Havia leis claras de dignificação dos escravos em Israel. Deus deu leis claras para a valorização do ser humano. Se você quiser dar uma lidinha em casa, Deuteronômio 21, de 10 a 14, é um exemplo, é só um dos exemplos. Fenícios, filisteus, sírios, egípcios e romanos escravizavam em grande escala, com torturas e abusos diversos. Esse não era o caso de Israel. Israel era proibido de fazer isso. Tinha que tratar o escravo com dignidade. E, inclusive, depois de um certo tempo, liberá-lo, porque o texto acabou de dizer, depois de 6 anos, ele era liberado. Ele tinha que ser liberado. Ele só podia trabalhar 6 anos. Era para salvar a vida dele. E durante esses 6 anos, se ele conseguisse levantar uma renda, que era possível, não era difícil, ele podia pagar o restante da sua liberdade. Então, eu trabalhei 3, te devo 3, estou pagando 3, obrigado por ter me ajudado, eu estou indo embora. Certo? Isso também era comum. Isso podia acontecer. E alguns senhores eram tão bons para os seus escravos, vamos dizer assim, seus servos, que eles mesmos davam a liberdade antes do tempo. E até davam muitas condições boas para os seus escravos. Bem, há uma diferença muito grande entre escravos e prisioneiros de guerra. Isso também tem que ser visto quando a gente lê a Bíblia. Como eu disse para você, Deus ordenou a matança de cidades inteiras por conta da idolatria. Muito arraigada naquela cidade. Mas eram prisioneiros de guerra, nós não podemos nos esquecer disso. Então, Deus apoiou a morte de prisioneiros de guerra, era a favor disso, queridos. Nós temos um fator religioso. Não estamos analisando uma democracia, estamos analisando uma teocracia. O Velho Testamento, nesse período, está vivendo uma teocracia. Deus está dando ordens diretas para o povo, diretas. Não é o caso como hoje. Hoje nós vivemos uma democracia, não é cabível esse tipo de situação. Mas naquela época Deus tinha objetivos muito claros. E também toda a soberania para fazer. Deus é o dono do mundo, Ele faz o que Ele quiser. E quanto mais cedo a gente entender isso, melhor para nós. Não adianta ficar discutindo com Deus. Final das contas, no dia do seu enterro, vai ter adiantado o quê? Nada. Adiantar não vai adiantar nada. A gente ficar discutindo com Deus e querendo saber os porquês de Deus. Até porque a criatura perguntando para o Criador, por que o Senhor fez isso? É um negócio bem interessante. Deus tem hora que deve rir da gente, né? Esse menino não sabe o que está... Nem saiu da fralda ainda, está querendo perguntar isso aí. Então, Deus tem os motivos dele, como eu disse a vocês, motivos inclusive redentivos. Se Deus não purificasse um povo para que Jesus santo pudesse nascer, estaríamos no inferno até agora. E aí? Na balança para você, o que vale mais? Alguns teriam morrido para que houvesse salvação para muitos, ou ninguém ter sido salvo? Nós esperando aqui Jesus até hoje. Na Palestina, um dos mais constantes motivos de escravidão era a insolvência, que é o fato de não conseguir pagar as próprias contas ou se alimentar. E a pessoa ter que viver como escrava para poder se alimentar. Êxodo 21, de 2 a 4 e Deuteronômio 15, 12, tratam desse caso. E muitos soldados de Davi, lembra de Davi fugindo de Saul, nas passagens bíblicas, pelos desertos? Se eu não me engano, de En-Gedi, se a cabeça ainda está boa, muitos que fugiam com Davi, que faziam parte do exército de Davi, que depois se tornam os grandes homens de confiança de Davi, eram escravos fugitivos ou pessoas que tinham dívidas para pagar e não conseguiram pagar e tiveram que fugir. E se não encontrassem Davi, estariam mortos, provavelmente. Por isso o sentimento de gratidão era muito grande.
Eles sabiam que era a única esperança deles. Escravos podiam passar de geração para geração também. Às vezes o pai morria, ele era dono de escravos, e aí o filho herdava os escravos do pai. E às vezes o contrário também acontecia. Nasciam filhos do escravo na casa do dono, e se tornavam propriedade do dono da casa. Então tinha essas complicações, né? Os escravos naquela época eram dados de presente. Isso aconteceu com Lia, que recebeu Zilpa de presente, Gênesis 29, 24. Aliás, se você está procurando um nome para colocar na sua filha, Zilpa é bonito. Vocês gostam, né? E eu queria que você abrisse a sua Bíblia então em Deuteronômio 15. É interessante que Israel tinha leis que previam que os escravos de outras nações, eles pudessem se converter ao judaísmo, eles podiam ser circuncidados e se tornar parte do povo de Deus. Eles podiam fazer isso. Então havia religião, né, aberta para quem chegasse de fora. E com essas muitas leis havia benefícios. Não tem como eu trabalhar aqui todas com vocês, é muita coisa, mas quero mostrar uma lei para vocês que está em Deuteronômio 15, 13 a 15. A Bíblia diz, aliás, 12 a 15. Se o seu concidadão hebreu, homem ou mulher, vende-se a você e servi-lo 6 anos, no 7º ano dê-lhe liberdade. E quando o fizer, não o mande embora de mãos vazias. Dê-lhe com generosidade dos animais do seu rebanho, do produto da sua eira e do seu lagar. Dê-lhe conforme a bênção que o Senhor, o seu Deus, lhe tem dado. Lembre-se de que você foi escravo no Egito e que o Senhor, o seu Deus, o redimiu. E é por isso que hoje lhe dou essa ordem. Ou seja, percebe o sentimento que Deus quer passar para os donos de escravos? Venceu 6 anos, vai mandar o escravo embora porque ele venceu o período dele? Não manda o cara embora sem nada, não. Dá para ele do fruto da vide lá, que você está amassando no seu lagar. Dá do fruto da sua peneira, sua eira, para que ele leve o cereal. Dê comida para ele em abundância. Dê animais para ele poder recomeçar a vida dele. Não seja mesquinho. Olhe com o coração, porque eu fiz o mesmo por você. Você era escravo no Egito, eu fui lá, tirei você de lá, e dei uma terra para você, e dei uma vida boa para você, numa terra que emana leite e mel. Então faça o mesmo pelo seu próximo. É isso que Deus está dizendo. E aí, irmãos, começa a aparecer uma boa oportunidade de aplicação para a nossa benevolência. Como é que você trata a pessoa que presta o serviço na sua casa? Que vai lá trocar o piso do banheiro? Como é que você trata a pessoa que cuida do seu jardim, que dá banho no seu cachorro? Como é que você trata o comerciante que está lá no shopping para te atender? Que às vezes quer enfiar um produto em você, né? Ganhar a comissão dele. Como é que você trata essa pessoa? Como é que você trata a pessoa que lava a sua roupa, passa a sua roupa, se você paga por isso? Como é que você trata o seu funcionário, se você o tem? Como é que você trata a pessoa que lava o banheiro da faculdade, que limpa a academia e que limpa, inclusive, o banheiro lá do clube que você usa? Como é que você trata a servente da escola? São coisas que nós precisamos pensar. Porque Deus tem nos abençoado com toda a sorte de bênçãos. Recebemos a bênção. Podíamos não ter nada e estar nas ruas hoje pedindo alguma coisa. E não estamos. Como é que nós tratamos as pessoas que estão na rua? Aquela pessoa que bate no nosso portão.
Porque é dessa benevolência que Deus está falando. Nós não temos mais escravos nos dias de hoje, mas continuamos tendo os menos afortunados. E como é que a gente tem tratado esse pessoal? O pessoal vai fazer alguma coisa lá em casa que vai demorar. Foram lá botar uma calha lá uns 2 anos atrás. Tinha uma calha lá que a gente botou um telhadinho na área da churrasqueira lá. É a casa da igreja, né? Então a igreja pagou lá para cobrir a área da churrasqueira, porque não tinha como fazer churrasco de dia. E eu não tenho hora para fazer churrasco. Então, qual é o horário melhor para fazer o churrasco? Aquele horário que sobrou um tempo. Sobrou um tempo, a gente faz um churrasco. E aí eu pedi a igreja para cobrir lá. Aí a igreja deu uma moralzinha, cobriu lá, a casa da igreja, né? E aí foi um pessoal que colocou uma calha lá, um telhadinho. E aí começaram a trabalhar lá, outro pessoal trocando o piso do banheiro, porque o piso estufou lá, quebrou tudo e tal. Eu falei, olha, a hora que acabar, nós vamos comer um churrasco. Um presente meu para você, vamos comer um churrasco. Rapaz, os caras iam terminar na sexta, acabaram na quarta. Fiz uma churrascada para a turma, comendo, e daquele churrasco nasceu uma amizade, né? Me tornei amigo do camarada que fez o telhado lá, batendo papo, conversando. Comeu uma carne comigo, é claro, passou 15 dias comigo dentro de casa lá, fizemos uma amizade, não vamos comer uma carne? Claro que vamos comer uma carne. Nós temos que ter esse sentimento, né, de gratidão, de abençoar. O cara está ganhando o dinheiro dele? Tá. Ele está ganhando o dinheiro dele. Mas e a benevolência? Nós temos que parar com esse sentimento de que eu estou pagando, é direito meu e acabou. Nós temos que parar com esse sentimento. Nós temos que ter benevolência no coração. A justiça é bonita, mas um crente não vive só de justiça, daquilo que é certo, daquilo que foi contratado. O crente também vive de benevolência. Então a gente precisa entender, né, aquele atraso que o pedreiro comete. Oh, vamos atrasar 30 dias aí. Tem crente que pinta os canecos, quer pegar em marreta e tudo para bater nos outros. E quer gritar, e quer... Cadê a benevolência? Ah, mas o cara é enrolão mesmo. Não contrata da próxima vez. Você tem esse direito. Você está pagando por um serviço. Mas não faz barraco com ninguém não, gente. Não dá mau testemunho não. Seja benevolente. Depois, quando chegar no seu quarto, você arranca os cabelos. Não tem problema, fica com raiva, chuta o travesseiro, isso aí é contigo, lá dentro do quarto quietinho, mas não dá mau testemunho não. Se puder nem fazer isso, melhor ainda. É porque tem gente que se não fizer, não der um chute lá no travesseiro, né, infarta. Então eu entendo também o escape, a válvula de escape é importante. Mas tenha benevolência. Cuidado como é que você trata as pessoas. Muito cuidado. É interessante que os proprietários e os seus escravos, entre eles havia um clima de afeição em Israel. Se a gente pegar isso, a gente vai ver claramente em algumas situações, o escravo era tratado como filho. Abraão tinha um escravo chamado Eleazar, que iria herdar toda a casa de Abraão, porque Abraão não tinha filhos. E já estava tudo certo para ele ficar com tudo de Abraão. Tamanha a sua proximidade. Se eu não estou trocando os patriarcas aqui, que pode ser Isaac, mas eu acho que não. Então, é muito nome, tá, gente? É muito nome na Bíblia. O quem é quem da Escritura é um livro dessa altura. Só sobre os nomes da Bíblia, quem são. O negócio é meio complicado. Mas é importante nós percebermos esse sentimento que havia, né? Lembra de Geazi? Há quem diga que não é Geazi que fala, né? Mas Geazi. Aquele servo de Eliseu, que quis ficar com as roupas lá, lembra disso? Que vai atrás para pedir alguma coisinha, era escravo de Eliseu. E havia ali um bom relacionamento entre eles, quase que de pai e filho. Então, havia esse bom relacionamento, muitas vezes. Israel era incentivado a alimentar esse bom relacionamento. Então,
todo mundo que servir você a partir de agora, trate com benevolência. Amém, meu irmão? Trate com benevolência, com carinho, com ternura. Isso é importante. Em segundo lugar, principalmente os irmãos da fé. Lembra que lá no começo da leitura, eu chamei a sua atenção, na hora que eu fui ler o texto bíblico, para uma palavra? Alguém se lembra qual era a palavra? Hebreu. O texto está tratando de hebreus. É de hebreu para hebreu. Isso é um princípio bíblico. Claro que o amor ao próximo é para todo mundo, mas eu trato meu irmão em Cristo com muito mais carinho, com muito mais benevolência, com muito mais misericórdia. Isso é um princípio bíblico, não tem como correr disso, porque isso é repetido no Novo Testamento. Abra sua Bíblia em Gálatas. Tem como correr disso não. Isso é um princípio que a gente usa. Eu tenho aqui no meu gabinete, essa semana eu dei uma olhada nos currículos, porque me pediram para indicar alguém para o emprego. Eu dei uma olhada nos currículos. Se eu tenho currículos de não crentes e currículos de crentes, quem que você acha que eu vou botar na frente? Por quê? Porque eu sigo esse princípio. É um princípio bíblico. Eu favoreço o primeiro da fé. E Gálatas vai repetir o espírito da lei lá de trás, de que o hebreu tem que cuidar do hebreu. Aquele negócio de mandar o escravo embora, com bens, com galinha, com pato, com marreco, com cereal, com uva. Sabe como é que é? Eu vou te dar um monte de presente para você levar embora. Era um negócio de hebreu para hebreu. Somos do mesmo povo. Temos o mesmo pai. Nós precisamos nos cuidar. Somos uma família. É isso. Aí Paulo repete o espírito da lei. Lá do escravismo para cá. Gálatas 6, 9 a 10. Olha o que ele diz aí. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Ou seja, é bem para todo mundo. Tem esse negócio de que eu maltrato o não crente e só trato bem o crente. Não, não. É fazer o bem para todo mundo. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a... Jantou não, né? A todos. Só que aí tem um complementozinho aí. Especialmente os da família da fé. Pastor, mas olha, eu tive uma experiência, pastor. Dei uma oportunidade para um crente que depois deu vontade de pisar na garganta dele. Pastor, é bem melhor trabalhar com não crente. Deixa eu te contar duas coisas. Primeiro, isso não é bíblico. Você só teve uma experiência ruim. 2, 3, 10, 18. Mas não é bíblico. Dar oportunidade para o não crente e deixar o crente sem nada, isso não é bíblico. Deixar isso bem claro. Segundo lugar, será que você está fazendo o processo direitinho? Porque eu tenho sido muito abençoado por servos de Deus. Ah, porque você é pastor. Não. Às vezes o cara só descobre que eu sou pastor depois. Porque eu não tenho esse negócio de que o cara chega lá em casa, vim prestar um serviço aí, tira o sapato para entrar, porque o lugar que você está entrando é Terra Santa. Sou o pastor Luciano. Ouviu falar de mim, não? Na maioria das vezes eu nem me pareço com pastor. Geralmente o cara me encontra e fala assim, você é polícia? É a pergunta que mais me faz em todo lugar quando eu estou sem a farda pastoral. Você é polícia? E às vezes eu dou uma olhada no biotipo e penso assim, acho que eu vou deixar ele pensar que sou. Então, aí depois conversando, batendo papo. Ontem eu fui comprar um colchão, cara. Estou precisando comprar um colchão. Meu colchão já era, né? Já foi. Já venceu o prazo de validade dele. Comprei quando eu cheguei aqui. Aí fui comprar um colchão. Aí bate papo e tal. E o cara querendo me dar um desconto, e a gente batendo papo. Aí o cara falou assim, rapaz, gostei de você. Aí eu pensei assim, papo de vendedor? Não é pensei comigo, né? Olha, você também é legalzinho.
E a gente batendo papo e tal, ele falou, cara, eu vou te dar um desconto, gostei de você. Ah, beleza. O que você faz? Aí eu falei, sou pastor batista. Ele falou, mas você tem uma cara de polícia? Eu estava de camisa preta, colete preto, boné preto. Ainda me deram um boné da polícia ainda que eu estou usando aí. Não, é um boné que pode usar. Aí, ele quase não aparece nada de polícia não, mas tem um negócio assim escrito aqui, policial rodoviário e tal. Uma brincadeirazinha que me deram. Aí eu comprei a ideia de usar. Aí estava com o boné e tal, eu pensei que você era polícia e tal. Eu falei, não, sou pastor, primeira igreja batista, Taubaté. Ele falou, também sou irmão, estou procurando uma igreja na cidade. Aí já dei endereço, já ganhei 10%, já... Foi um negócio lindo, mas não comprei com o irmão, não deu, o preço dele não dava. Não deu, se o preço fosse o mesmo, mas não dava. Aí acabei comprando com um turco hoje, cara, olha só. E foi bom, evangelizei o cara. O texto bíblico fala disso, a tratativa com o irmão na fé precisa ser melhor. Eu preciso abençoar, preciso procurar abençoar meu irmão, em primeiro lugar. Se eu não puder abençoar meu irmão, o camarada liga para mim e fala assim, pastor, você pode me indicar um advogado? Qual é a área aí? Que agora eu estou sabendo das coisas. Qual é a área? Essa área é tributária, INSS, te dá o telefone do Robertão. Não, uma causa aí, uma situaçãozinha, né, na área civil aí, tá. Eu vou te dar o telefone do Fabinho. Já mandei ou não mandei lá? Já mandei uns 3 lá já, né? Por aí, né? Eu mando, né? Quando é o BO, mas BO mesmo eu mando para a Cássia. Ai, meu Deus, ela está escutando. O BO é grande, essa aqui é cara da Cássia, isso aqui, eu mando para a Cássia, né? Porque quando eu falo BO grande, é coisa de igreja, gente. A Cássia está resolvendo um BO para nós em São José dos Campos, lá, um BO, né? Um terreno lá que a igreja estava quase perdendo a propriedade dela. Eu falei, isso é coisa da Cássia, que a Cássia tramita no meio da igreja, ela conhece muito bem esse ambiente de igreja, por cada associação que ela participa, né? Convenção e tudo mais. Então, mandei para ela lá. Esse é o caminho, indica seu irmão. Agora, é claro, se você indicou uma vez, teve problema, indicou 2, teve problema, indica uma outra pessoa. Mas, se puder ser um cristão, um crente, para abençoar seu irmão, melhor. É isso que o texto está nos ensinando. Nós precisamos dar preferência. Precisamos abençoar os nossos irmãos. Bem, semana que vem a gente vai continuar estudando essa questão, e é interessante, não sei se você percebeu, no 7º ano de escravidão, tinha que liberar o escravo. Trabalhava 6 anos, quando começava o 7º, ele era liberado. Ele não poderia trabalhar o 7º ano, era o ano da alforria. Deixa eu perguntar uma coisa para você, isso não lembra nada para você não? Trabalhar 6 e descansar o 7º, isso não te lembra nada não? Deus criou o mundo em quantos dias? 6, e descansou no? Você sabe o que isso significa? Isso já era uma prefiguração do que Cristo faz por nós. Deus é quem nos liberta. E no ano 7, que é o número de Deus, 7º ano, o escravo era liberto por Deus, que determinou a lei. Ou seja, você pode passar um tempo difícil na vida. Você pode até se tornar escravo de alguma coisa por um tempo. Mas o seu Deus é quem lhe liberta. Ele lhe dá a vida nova. E quando você sair do tempo difícil, Ele vai lhe dar bonança. E vai lhe dar, inclusive, condições para se reerguer. Você vai levar galinha, vai levar pato, vai levar uva, vai levar animal, vai se reerguer na vida. É isso que o texto bíblico está nos ensinando. Quando Deus nos liberta, Ele nos dá a liberdade com fartura. A condição para que possamos recomeçar. Não se esqueça disso. Eu passei o meu tempo de escravatura. Fiquei 3 anos como escravo nas drogas. E Deus me libertou, de uma vez por todas. Nunca mais precisei voltar para trás. Olha a minha vida como é que está agora, que coisa linda. Porque Deus me deu muito mais do que eu podia imaginar que um dia eu teria. E olha que eu não sou rico. Pastor Batista não fica rico, esquece essa ideia, não fica.
né? Somos pastores de igrejas, somos sustentados por essas igrejas, mas nós não temos domínio sobre o dinheiro da igreja. A igreja batista, tudo que entra, a igreja tira uma parte, dá ao pastor e administra o resto. O dinheiro é da igreja, não é do pastor. Esta igreja tem me sustentado com aquilo que eu preciso. Não me falta nada. Mas também não vivo no luxo, deixar isso claro para vocês. Ganho um salário hoje dependendo do professor de faculdade, ganho um salário aí de um engenheiro, ganho um salário de um advogado. Eu estou no mesmo patamar aí, médio dessa turma. Também estudei bastante para isso, estudo até agora. E mais do que digno também, dignificar a figura pastoral, se você tem condições de fazê-lo. Mas é muito importante que você perceba como é que Deus, às vezes, até mesmo permite que passemos por períodos difíceis. Mas Ele também nos liberta desses períodos. Ele nos dá uma nova oportunidade, uma chance para recomeçar, sempre. Então, por mais que a vida seja dura, Deus sempre vai prover libertação desses períodos difíceis para nós. Creia nisso e não se esqueça da benevolência com o seu irmão. Vamos orar? Senhor, obrigado pela palavra desta noite. Ouvir-te é sempre uma bênção para a nossa espiritualidade, nosso crescimento espiritual. Te agradecemos por tudo que ouvimos, obrigado pelos princípios solidários que recebemos ao coração hoje. Possamos nos lembrar disso para a vida toda, que nunca nos esqueçamos de fazer o bem a todos, de tratar todo mundo com dignidade, com honra, com carinho, com atenção, com valor, porque em cada um de nós há a imagem de Deus, o Senhor. Então, todos nós temos valor, porque Tu nos deste valor, imprimindo em nós a Tua imagem. Fomos feitos à Tua imagem, somos criaturas do Senhor, nossos irmãos são criaturas do Senhor. Então, de certa forma, temos o DNA do Senhor. Que jamais percamos de vista que precisamos ser bênção na vida das outras pessoas, Senhor. E também, que jamais percamos de vista que precisamos abençoar os nossos irmãos da fé em primeiro lugar. Nós te agradecemos por tudo que ouvimos aqui. Possamos colocar isso em prática para te agradar. Oramos em nome de Jesus. Amém.